prazer, né, uma alegria estar aqui com vocês, discutindo sobre divulgação científica. Vou aqui também compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Como o Elton disse, né, eu sou nutricionista, coordenadora do Sustentária, que é um projeto de extensão da USP, que promove a alimentação sustentável e faz essa divulgação científica, né? E para começar a falar, então, um pouco sobre isso, eu trago um pouco da minha história, né? Como é que eu me envolvi nessa parte de divulgação científica. E eu pensando um pouco sobre isso, eu acho que isso começou quando eu era criança, assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos, em que eu morava com os meus pais e eu estudava muito com a minha avó, que era com quem eu ficava ali no meu dia a dia. E aí a minha avó me ajudava muito, né? Eu repetia o que eu aprendia na escola para ela, e a gente ia estudando juntos. E a minha avó ela só estudou até a 4ª série. Então, para ela era um momento interessante de ouvir e também de compartilhar comigo o que ela sabia. E para mim era uma forma de estudo, mas que me cresceu essa vontade, né? Esse desejo de sempre compartilhar. E isso foi crescendo, né? Na minha adolescência e quando eu cheguei na graduação, na Faculdade de Saúde Pública, que tem diversos projetos de extensão, né, que tem essa ação com comunidades, e eu vi essa necessidade de comunicar o que eu aprendia dentro da faculdade com a população, né? Então, eu participei de ligas acadêmicas, de atendimento nutricional em várias partes do país, de empresa júnior, enfim, de todas as extensões que tinham na universidade, sempre com esse desejo, né? E isso foi maior ainda no meu mestrado, né? Eu estudei ali o consumo de carne na população brasileira e eu verifiquei que o consumo de carne era elevado e que isso tinha um impacto negativo na saúde das pessoas e no meio ambiente. Isso era em 2012 e isso não era um senso comum, isso não era algo em que os próprios nutricionistas sabiam, nem os alunos de graduação, pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, né? Então, quando eu cheguei nesse momento, eu fui conversar com a minha orientadora, a professora Dirce Marchione, lá do Departamento de Nutrição, falando dessa necessidade, a gente precisa divulgar isso tanto para dentro da comunidade USP, mas como para fora também, né? E eu tinha 3 anseios principais, né? Eu achava que depois que eu terminasse o meu mestrado, que a minha dissertação ia virar um livro lá na biblioteca e que ninguém ia ler, que iam ser 2 anos perdidos da minha vida, que não iam mudar a vida de ninguém. E então eu queria transformar essa dissertação em alguma coisa. Além disso, eu queria que os meus pares, né, os meus colegas nutricionistas e pós-graduandos conhecessem esse tema que eu estava estudando e que a própria sociedade, que o meu trabalho de fato servisse para que as pessoas pudessem tomar decisões melhores em relação à alimentação delas, né? Então, esses eram os meus principais anseios e foi um processo para endereçar cada um desses anseios, né? O primeiro deles foi de transformar essa minha dissertação em alguma coisa que fosse mais fácil das pessoas lerem do que uma dissertação de 100, 200 páginas. Então, a gente fez uma história em quadrinho, que era nesse formato de folder, de 3 partes, e em preto e branco, porque a gente não tinha dinheiro, né, para imprimir. Então, a gente fez essa história em quadrinho, imprimiu e colocou no formato de folder e entregou no centro de saúde, em parceria com o Centro de Referência em Nutrição, lá da Faculdade de Saúde Pública. Então, foi a primeira forma da gente levar de uma mensagem grande, né, que é uma dissertação, para ali uma folha de sulfite, levando para as pessoas essa mensagem. Mas a gente achava que isso não era o suficiente, né, e a gente resolveu fazer um projeto, realmente, que na época chamava, que é o início do Sustentária, né, mas ele começou chamado Segunda Sem Carne, na FSP, né, na Faculdade de Saúde Pública, onde a gente fez uma atividade no restaurante universitário e uma vez por mês não era servido carne, era servido só uma opção vegetariana. E foi um projeto em parceria com os cozinheiros do restaurante, com o nutricionista responsável e com a própria comunidade. Então, né, além da gente fazer essa parceria de levar um chefe vegetariano para conversar com os cozinheiros lá do restaurante universitário, a gente fez todo um projeto de marketing, né? A gente fez um site, a gente elaborou um vídeo em stop motion que depois ganhou um prêmio internacional, a gente fez um Facebook para se conectar melhor com os alunos, enfim, todo esse projeto de marketing para estimular e falar sobre esse tema com os alunos e funcionários da faculdade. Então, nessa primeira foto que eu trago aqui, é a fila do bandejão lá da Faculdade de Saúde Pública, que normalmente eram 4, 5 pessoas, ficava aqui, e esse é o primeiro dia de campanha. Então, você vê que foi uma campanha boa, que várias pessoas foram lá comer e experimentar, né, essa receita que eles tinham feito. E aqui nessa foto de baixo, a gente pedia para os alunos, funcionários,
falarem se eles gostaram da comida. Então, tinham aqui as fichinhas amarela, vermelha e verde que eles depositavam, e também faziam sugestões sobre o projeto, né? E aí a gente fez isso ao longo de um ano, e no final do ano a gente fez uma pesquisa de satisfação maior, e a gente viu que 40% das pessoas que responderam à pesquisa reduziram o consumo de carne fora da faculdade por causa do projeto. E a gente achou esse dado extremamente relevante e importante. A gente até depois publicou um artigo científico sobre isso, mas esse resultado nos deu bastante força para ir além, né, do que de dentro da faculdade. A gente precisava falar isso também para as pessoas de fora da faculdade. E aí, então, a gente fez isso, né, para atingir a sociedade das maneiras tradicionais. Então, a gente deu diversas entrevistas em jornal, em televisão, em rádio, mas também a gente criou um conteúdo que aproximasse mais da população. Então, a gente fez um livro de receitas, porque não adianta a gente falar para as pessoas, o seu consumo de carne é elevado, se a gente não falar para elas o que elas podem fazer com essa informação, como que elas podem mudar isso. Então, a gente fez esse caderno de receitas, convidava as pessoas também para nos mandar receitas, né, com uma redução da porção da carne, ou mesmo sem carne. E a gente também começou a participar de atividades fora da universidade. Então, a gente fez diversas palestras e ações em hospital, em escola, aqui no Hospital Emílio Ribas, aqui é um evento para a comunidade na Faculdade de Saúde Pública e diversos outros eventos, né? A gente fez muitas parcerias com projetos de dentro da faculdade, de dentro da USP, mas também de fora da USP, né? E também a gente atinge a sociedade hoje, né, mais como Sustentária, em que a gente mudou de nome nesse processo, né, para se tornar um pouco mais holístico e atingir mais pessoas, contando um pouco. Então, nesse livro a gente conta um pouco a história do projeto. A gente fez um manifesto sobre alimentação sustentável, que é o primeiro documento brasileiro, né, que trata de alimentação sustentável no contexto do Brasil, e a gente publica revistas, né, em torno de 3 a 4 revistas por ano, de forma gratuita, né, disponível no nosso site. A gente acabou de publicar uma sobre Covid e alimentação também, que está lá disponível. Então, e foi esse processo de mudança, né, em que a gente saiu de um projeto chamado Segunda Sem Carne na FSP, que tinha esse foco simplesmente para dentro da Faculdade de Saúde Pública, a gente passou para um projeto um pouco maior, que era o Dia Sem Carne, que visava levar isso para instituições, e, por fim, hoje a gente está como Sustentária, atingindo indivíduos e comunidades, falando de uma forma mais holística sobre alimentação sustentável e não só sobre a redução do consumo de carne. Então, foi todo um processo de mudança que a gente foi fazendo ao longo do tempo. E hoje em dia a gente usa diversas técnicas para atingir as pessoas e conectar mais com elas. Então, a gente faz vídeos no YouTube, como o Ayrton comentou, a gente faz vídeos de receitas, que nos aproxima mais também das pessoas, a gente faz, como eu mostrei, os livros e revistas, a gente usa o WhatsApp para mandar mensagem para as pessoas e tenta verificar se com isso elas se apropriam mais do conhecimento e conseguem mudar de hábito alimentar. A gente usa as mídias sociais, então Facebook e Instagram, e se vocês não curtiram a gente, vão lá, né, Sustentária. E a gente tem diversos materiais gratuitos, na verdade todos, né? A gente faz eventos e oficinas culinárias, mas que agora, na época de pandemia, a gente está fazendo lives no Instagram todas as semanas também. A gente usa um jogo, né, que é um quiz de perguntas e respostas, e aí a gente vai envolvendo as pessoas nesse jogo e ensinando para elas conforme elas vão respondendo. E a gente tem a forma clássica também no blog de se comunicar com as pessoas. Mas de tudo isso, né, a gente tenta sempre ter uma linguagem mais acessível, ser um material bem chamativo, onde as pessoas possam entender e querer, né, ler mais, bem dinâmico. Muitas vezes a gente coloca ali um call to action para as pessoas então fazerem a receita em que a gente está mostrando, ou reduzirem o consumo de carne e nos falarem como é que elas fizeram isso, e tudo com um embasamento científico, né? Então, nada do que a gente fala é baseado no que a gente acha, tem sempre esse embasamento científico, e é um projeto que está sempre em mudança de acordo com o feedback das pessoas e dos próprios membros do projeto, né? Hoje a gente tem mais de 50 voluntários em várias partes do país, né? São Paulo, Rio, Goiás, Santa Catarina, e tem pessoas até também em Portugal e na Alemanha, e todos nós, acho que trabalhamos, né, por uma vida que seja mais simples, que seja mais saudável, saborosa, sustentável,
e sempre, né, baseada em evidências científicas. E hoje a gente trabalha muito com a ideia de membros e mentores dentro dessas 50 pessoas, né, que membros são os alunos de graduação e jovens profissionais, e os mentores que são os alunos de pós-graduação. Então, a gente também faz essa comunicação e divulgação científica envolvendo essas pessoas, esses membros e esses mentores, e a gente forma essa comunidade, né? Então, acho que o objetivo do Sustentar é isso, a gente formar essa comunidade interna e crescendo cada vez mais, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, só uma mensagem, né, um feedback de uma mentora falando que ela está muito feliz de participar do Sustentária e que ela tem colocado em prática os pilares. Então, quer dizer, o próprio projeto, ele faz com que as pessoas que participem modifiquem a sua alimentação, né? Então, a gente já tem uma comunicação efetiva dentro do nosso próprio grupo, né? E aí, voltando até, né, para esse começo, né, da minha apresentação, quando eu falava da minha avó, eu acho que a gente pode ser a mudança que a gente quer no mundo, né? Não sabia ali que aquela conversa com a minha avó ia me transformar hoje, né, numa divulgadora científica, mas é isso, cada mudança que a gente faz, que a gente quer no mundo, a gente pode fazer. Então, eu convido vocês a fazerem essa mudança no mundo para a gente ter um mundo aí melhor, né? E deixo aqui meus contatos e os contatos do Sustentária para quem quiser nos seguir.